Existem mulheres que acompanham o nascimento de vidas todos os dias e que seguram mãos em momentos de medo, aliviam dores, acolhem lágrimas e celebram recomeços. Mas, quando o jaleco sai, essas mesmas mulheres também vivem suas próprias batalhas dentro de casa. No mês das mães, o Prev Medcast recebe uma convidada que vocês vão conhecer profundamente a história de vida dela. Uma médica que cuida, que é mãe, que é gente da gente e que vai agora, nesse momento, apresentar os desafios da maternidade nos dias atuais. Olá, pessoal. Eu sou Iris Cazuza. Eu sou Natália Borborema. Estamos em mais um episódio do Prev Medcast. E um episódio super especial, em alusão ao mês das mães. Nós trouxemos uma pessoa super especial, a doutora Tedma Marinho. É um prazer recebê-la aqui com a gente. É uma honra, na verdade, que é uma médica que está na nossa lista da PrevMed e que nós temos a honra de receber para contar um pouco da história profissional e também da história pessoal, que é uma história que vai impactar muita gente. Seja bem-vinda, doutora Tedma. Obrigada pelo convite. Eu espero poder contribuir de alguma forma no pensar a maternidade. Eu não tenho dúvida. E agora, para esse primeiro momento, a gente quer entender toda a sua história de mãe, toda a sua história do seu legado, de como de quem é a doutora Tedma, por trás de doutora Tedma, que eu acho que é isso, iniciar falando sobre você. Eu vou tentar passar algo do jeito que está vindo ao meu coração. Sim. Eu gostaria de fazer alusão ao fato de que nenhuma mulher nasce mãe. A gente nasce um bebê que vai se tornar uma criança, uma adolescente, uma mulher que vai criar vínculos com o mundo desde sempre. E um dia ela pode ou não viver uma maternidade biológica ou uma maternidade como mãe do coração, ou até mesmo sendo uma tia ou uma avó que também exerce lugar de mãe. O maternar ou o ser mãe, para mim, hoje, transcende o corpo, mas transcende muito o corpo, porque gestar não quer dizer amar. Gestar não quer dizer querer cuidar. Gestar é uma condição biológica, onde você vai viver os fenômenos de um corpo que se modifica para gerar uma criança, e essa criança vai ser parida, mas lembrando sempre, toda mulher tem uma história. Ninguém nasce adulta. Então, como esse bebê foi recebido, como foi amamentado, como ele ouviu que era ou não era importante dentro de sua casa, como foi a infância, como foi o início da adolescência com a descoberta de um corpo onde se apercebeu fêmea, mulher, como dentro de uma sociedade onde a gente foi perdendo tantos parâmetros de identificação e a noção do que faz de um corpo feminino, mulher, e de um corpo masculino, homem ou não. Porque, veja, nós somos seres inscritos pela linguagem. É a linguagem que nos organiza psiquicamente e é através da nossa organização psíquica que o corpo vai se expressar. Então, eu não vejo ninguém como dois peitos, um útero e uma vagina andando na rua. Nós somos seres que temos história, temos psiquismo, temos situação social e econômica, temos religião, temos espiritualidade e temos uma coisa muito importante, que é a cultura que vai definir como a gente pensa, como a gente age e como a gente vai ler o mundo. Então, Tedma, jovenzinha, era muito curiosa. Ela é até hoje. Mas eu sou a mais velha de casa. E muito cedo minha mãe adoeceu e eu lentamente fui ocupando o lugar de quem cuidava dos irmãos, né? E isso acaba tendo um peso muito grande porque eu acabei não aprendendo a me deixar cuidar.
e carreguei comigo muito forte o hábito de cuidar do outro, né? E isso ainda é muito forte. Eu diria que nessa idade que eu estou vivenciando o processo de aprender a dizer não, a dar limite e deixar, porque se deixasse eu tirava a roupa do corpo para cobrir o nu do outro, mesmo que eu ficasse na nudez. Eu diria que eu estou aprendendo a barrar aquilo que me invade, que me mutila, que me faz mal. Sim, porque o mundo não é só do bem, né? A gente tem de tudo um pouco. Mas, enquanto mulher, eu acho que o mundo nesses 50 anos mudou tanto e a humanidade passou a viver e a sofrer muitos dilemas em relação à questão do que é ser mulher, da maternidade, da vida, do valor da vida. Tanto que nesse momento, eu diria para você que nesse momento atual é onde eu mais vejo as pessoas perdidas do quanto poderia ser fácil gestar e parir. As pessoas sofrem demais porque pensam demais. E pensam demais porque têm medo de se ferir, têm medo de se decepcionar. Então elas estão sempre acuadas, com medo do outro que chega. Só que, parece meio bobo dizer isso, mas não há felicidade no humano que não se expõe a estar com o outro. A gente só é feliz junto com o outro. Bote uma mesa farta e sente sozinho. Coloque uma mesa farta e sente com um grupo de pessoas. É tudo diferente. Com certeza. Né? Viaje sozinho e viaje com mais 2, 3 pessoas. Esteja doente só ou esteja doente com alguém próximo para lhe dar um suporte. Então, nós somos muito, muito, muito afeto, mas nós temos tanto estímulo social mostrando só o lado perverso do humano, só o lado desastroso do humano, que as pessoas estão trancadas em seus quartos com o celular na mão, com medo de amar, de namorar, de transar. Transar até que não, né? O povo transa com a mão na cabeça para não perder o juízo. Mas... É pessoal agora. Não, até isso. É, só quer fazer as pessoas querem fazer, é para você ver a que ponto o medo está. Onde as pessoas têm medo do outro ao ponto de se fecharem. Então, muito da ansiedade, da depressão, das fobias que estão aí, na realidade, é o medo do abandono, é o medo de não ser amado, é o medo de não saber o que fazer com a própria condição de existir, Verdade. Onde a gente espera que você goste de mim, que você goste de mim, que o outro me aceite. E uma das coisas mais libertadoras é a gente compreender que se a gente tem dentro da gente uma certa certeza do que nos rege ideologicamente, como ética, o olhar do outro pode te incomodar, mas ele não lhe para, ele não lhe paralisa. Claro que você quer ser amado, mas se o outro não gostar, mas você fez o que você acha certo, isso continua. Isso tem que continuar. Isso continua, né? Então, Tedman, lá atrás, criança e adolescente, aprendeu, até pela formação religiosa que eu tive, e de escola, eu estudei em colégio de freira naquela época e tudo, e a gente participava de grupo de jovens onde a gente discutia conflitos de gerações, problemas de racismo, problemas com drogas. Era uma época que os adolescentes discutiam muitas coisas em grupo e intercambiavam informações, né? Não havia internet, não havia mídias sociais, então as relações eram muito olho no olho, né? Então, por exemplo, quando eu pensei em adotar, eu tive uma experiência, eu digo que foi uma experiência espiritual, mas para quem não acreditar, foi um sonho, né? Em que eu me vi num local com muitos bercinhos e com bebês dentro. E era como se eu estivesse lá para escolher. E eu olhava e dizia, não, eu não posso escolher. Eu não posso escolher. Como é que eu vou escolher? Um negro não é menos bonito, interessante e valoroso que um branco. Uma pessoa de cabelo loiro ou de olho claro não é mais especial do que um cabelinho crespo e um olho escuro. Todas as coisas que eu pensava de valores éticos que eu tinha construído na minha história de vida estavam ali, postos à prova. E eu dizia, e agora? Eu vou fazer o que com isso? Né?
E aí, diante disso, muita gente achou estranho eu agir dessa forma. Mas nesse dia, quando eu acordei, eu falei para o meu marido o seguinte: não vamos escolher os filhos que vamos ter. É Deus que vai escolher os nossos filhos e vamos ficar com as crianças que Deus mandar para a gente. E todos 3 vieram para a gente sem a gente ver antes. Quando as pessoas faziam contato comigo, que eu sabia, no caso de Sofia, que tinha sido abandonada num hospital, já tinha 70 dias lá, Caetano, a mãe avisou que se não achasse para quem dar, também iria abandonar no hospital. E Mari, a mãe, já tinha tentado de várias formas, várias vezes procurando a justiça, entregar para adoção, e o juiz na resistência, no sentido de estimular aquela mãe a criá-la, porque ela foi a 7ª filha. Então, era uma mãe que estava passando por uma situação socioeconômica muito difícil. Naquele momento, estava sem o companheiro e ela não tinha como cuidar. Ela não tinha como prover. Para as pessoas entenderem, doutora Tedma, ela é obstetra, né? Ginecologista obstetra. Doutora Tedma, a senhora tentava engravidar? Qual foi o ponto de partida para poder tomar essa decisão de adotar sua primeira filha? Eu primeiro não sabia se queria ser mãe. Até os 38 anos eu não tinha o desejo de engravidar. Meu foco era estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar. Por volta dos 38 anos, eu comecei a questionar se eu queria ser mãe. Mas eu dizia, eu já estou ficando velha. Eu acho que é melhor eu partir logo para uma fertilização. E o meu marido era 26 anos mais velho que eu, o que era também outro problema, né? E aí a gente fez uma consulta eu nunca tinha evitado gestação também, né? E aí a gente fez uma consulta em Recife com o pessoal da fertilidade, que trabalhava com a parte de fertilidade, e planejamos fazer um estímulo e fertilização. Quando foi feito o estímulo, eu produzi 12 embriões classe A. E no primeiro momento foram transferidos 5 embriões. Mas eu não gestei nessa primeira gestação. Então, teoricamente, eu ainda tinha 7 embriões, não é? Só que aí eu disse, eu não preciso da barriga, não. Eu vou adotar. E o que lhe moveu? Pensar que eu queria ser mãe, não precisava gestar. Que para ser mãe eu não precisava necessariamente gestar e que era um processo desgastante aquele da fertilização, de transferência, enfim. E eu pensei, num mundo com tanta gente abandonada, com tanta fome, com tanta dificuldade, por que as pessoas gastam tanto dinheiro para ter um filho biológico? E nesse sentido eu não acho imprescindível até hoje o gestar. Embora Joselito, quando veio para mim, foi um presente divino, porque eu gestei pela primeira vez. E também foi uma experiência muito bonita, porém, em nenhum momento eu o amei mais que amo os outros. Embora no imaginário deles seja diferente. Mas, por exemplo, a experiência que me tornou mãe foi o meu encontro com Sofia. Meu encontro com Sofia foi realmente onde eu me senti mãe. Gestar e parir Litinho foi a experiência de uma gestação biológica. Mas quem me estreou mãe foi Sofia. E isso para mim foi tão forte, tão visceral, que é uma experiência muito difícil de conseguir passar para as outras pessoas. Mariana foi minha terceira filha. Quando a gente foi buscar Mariana, a gente tinha um enxoval todo pronto, o quarto todo pronto, porque a gente já tinha algum tempo se preparando. E quando a gente soube dela, direto do pessoal do judiciário, que ligou para a gente, que a gente foi buscá-la, nos dias que se seguiram, eu não podia mexer os braços de dor nas mãos. Minhas mamas doíam enormemente. Por quê? Porque eu estava parida, gente. Eu estava ali me sentindo parida. E isso é quando eu digo de que nós somos seres inscritos pela linguagem, né?
O nosso corpo, ele responde àquilo que a gente deseja viver. Tanto que a pseudociese, que é uma gravidez em que o útero cresce, a mama sai leite, tem toda uma mudança, é de origem psicogênica. E você está lá, você garante que aquela mulher está grávida, né? Então, nós somos, pela nossa subjetividade, pelo funcionamento da nossa psique, nós somos muito complexos. Tanto que depressão, ansiedade, síndrome de pânico e uma série de coisas que existe dentro do humano só existe porque a gente pensa. Verdade. O que é amar? O que é se apaixonar? Se não o pensamento voltado de uma forma fantasiosa para alguém que te desperta isso. Era justamente isso que eu ia falar, porque é muito profundo, né, Iris? Porque, assim, eu não sou mãe. E vendo sua história, eu também me identifico com a sua história, porque eu tenho 40 anos e nunca fui mãe. E fiquei nessa mesma dúvida também. Nessa dúvida, será que eu quero ser mãe? Mas vendo eu, e a sua fala muito bem aí, eu sou mãe, porque eu tenho sobrinhos que dependem de mim, eu amo eles e faço tudo por eles. Então, você trazendo claramente essa sua fala, ela deixa eu confortável para eu entender o que eu vim fazer aqui nessa terra. Porque muitas vezes eu me questiono, até hoje eu me questiono, eu estudei tanto, eu fiz tanto, tem tantas mães em casa que talvez estejam nesse momento, mães que, né, adotivas, ou mães que eu vou me considerar, que eu talvez seja. E aí a sua fala me deixou agora confortável de poder falar, de poder dizer, porque a gente ama de várias formas. Não existe regra e não é a barriga. Se fosse a barriga, não se abandonaria filhos. O vínculo não está pela barriga. Não é só a barriga. Eu tive essa primeira conexão porque você falou de tias, mas irmã também. Muitas irmãs se tornam mães. Eu tenho uma diferença de 12 anos. Então, quando ela nasceu, eu tinha 12 anos. E eu assumi muito cedo essa responsabilidade de cuidar dela enquanto minha mãe ia trabalhar. E eu comecei a trabalhar com 15 anos. E eu trabalhava e passava todo o meu salário para minha mãe, que era para ajudar. E até ela finalizar o ensino médio, eu quem pagava a escola. E aquele amor era tão grande, né? Mas ela, criança, ali, tão forte dentro de mim que chegava a doer, me sufocava, porque eu não conseguia imaginar qualquer situação que acontecesse com ela. Passar. E aí a questão de sofrer no hospital, ela se internou, ela teve uma meningite, quase que ela morre, então situações seríssimas, e eu que aguentava tudo, eu não passava para minha mãe, porque minha mãe não tinha estrutura emocional para aguentar, eu no hospital com ela, pegando toda a parte de resultados, escondendo da minha mãe e dentro do hospital com ela, muito nova, mas suportando tudo sozinha. Tentando ser mãe da mãe. Tentando ser mãe. Eu sou mãe da mãe, na verdade. Então, eu já fui mãe da minha mãe. É verdade. Mãe da minha irmã. Inclusive, agora no Dia das Mães, ela também me homenageou. A gente fez umas fotos em estúdio, porque ela também me considera como mãe. E depois eu fui mãe, pela primeira vez... Biológica. Biológica, de um anjo. Porque não ficou, faleceu. E eu fui mãe biológica, mas eu não tive o contato. A possibilidade do criar, do cuidar. Mas também entendi o que era o amor de mãe, porque quando me falaram que ela nasceu com uma malformação, ela tinha um bracinho mais curto, faltava um dedinho na mão. Devia ter outras malformações, né? E eu, assim, chorava desesperadamente, porque eu só queria a minha filha viva, independente se tinha um bracinho, se não tinha, se tinha um dedo, se não tinha, eu só queria a minha filha. Então, eu sentia ali o que era o amor de mãe, que está acima de todas as coisas. Olha, eu costumo dizer que amar faz feliz quem ama, não quem é amado. Então, tinha gente que chegava para mim e dizia, por que crianças de sorte, porque tem uma mãe... Eu digo, eles não entendem que não é. As crianças não são obrigadas a ser felizes porque me têm como mãe. Eu é que me sinto transbordando porque estou vivendo a minha maternidade. Embora eu quero ressaltar que há um discurso muito idealizado da maternidade. A maternidade não é fácil, não é simples, há muito desgaste, há muita solidão, há muita ingratidão, e são coisas que há uma caminhada inteira até que o filho se torne adulto e vivendo as privações que a vida vai expor, olhe e diga, puxa,
meu pai fez isso por mim, minha mãe fez isso por mim. Esse sentimento de refletir, muitos não vão viver. A gente ama sem intenção, né? A Sim. gente ama sem aguardar o reconhecimento. Exatamente. A gente só ama. Mas o que eu quero dizer é que enquanto filhos, ou você está numa família estruturada e harmônica que te passa essa noção, porque veja, temos muitos lares desajustados, muitas relações desequilibradas. E aí há muito sofrimento em jogo. Então, quando eu trago essa fala, é para dizer, gente, vamos sair um pouco, porque às vezes quando alguém pergunta, eu já fiz algumas vezes algumas palestras sobre o que é ser mulher e o que é ser mãe. Veja, o que é ser mulher? Mulher é da ordem do erótico, é da ordem do sensual. E o que é ser mãe? Dentro do discurso social é da ordem do divino. Como é que a mesma mulher, ela tem que ter eroticidade, ela tem que seduzir, mas ela também tem que ser divina? É uma loucura ser mulher. É uma loucura. Ser mulher e mãe é ainda mais desafiador. E aí você imagine, uma mulher gestante, ela continua sendo a parceira de alguém. Uma mulher parida de resguardo, e se esse homem não tem maturidade suficiente para estar ali, para estar ali como companheiro e entender que é um momento em que, infelizmente, ele vai perder temporariamente a amante dele, a companheira dele. Por quê? Na minha opinião, em relações em que isso ocorre de forma consensual, principalmente, a mulher gesta e pare como demonstração de amor. Para mim, não há ato maior de amor quando é feito de forma voluntária do que a decisão de dar um filho para um homem que se ama. E mexe muito assim com a autoestima da mulher quando o homem ele não é companheiro. Exatamente. Porque a gente passa por uma transformação de corpo, onde a gente está vendo tudo mudar, e quando o bebê nasce, você tem a parte do amor do filho, a parte da amamentação, que para mim foi uma das partes mais difíceis. Para mim, a cirurgia não foi mais difícil. A parte de amamentar, para mim, foi muito difícil. Então, tem toda essa situação e ainda tem, às vezes, a falta de compreensão da pessoa que está ao seu lado. Há uma coisa muito forte que a gente, pela experiência, pelo tempo de trabalho e tudo, a gente pega no ar, mas muita gente não se apercebe, que é muito impactante quando a mulher se apercebe da situação do marido, do companheiro, do namorado, independente do vínculo, está numa relação de ciúme e de competição com o bebê. Com a criança. Gente, isso é extremamente impactante, né? Porque para o homem, ele não consegue muitas vezes perceber que aquela situação é a construção de uma família para ele. E aí tem tanta coisa em jogo no maternar, no gestar, no parir. Eu acho um universo tão rico, e aí vamos. Por exemplo, você vai encontrar histórias de mulheres que da hora que o beta dá positivo até acabar o resguardo, o marido não dá um beijo nela. 9 meses, mais 45 de resguardo, mais algum tempo, um ano, sem um abraço, sem um beijo, sem sexo, sem nada. Por quê? Porque ele não sabe lidar com a ideia de que aquela mulher está gestante. Isso tem a ver com a história de vida dele. Não, eu sofri uma separação em uma das gestações, né? Eu fui deixada na gestação. Muitas mulheres são abandonadas. Com um filho de 1 ano e 7 meses e grávida de outra filha. Então, foi bem difícil. Essa ideia de que filho une é um equívoco. Filho separa. Separa porque você gestou, separa porque você pariu, separa porque você amamenta e... a depender do nível de maturidade, separa porque a atenção agora não é só mais do companheiro. Não, às vezes a mulher se sente assim, é como se você... para o homem não vale mais nada, tá ali, tá com a barriga desse tamanho, tem outro menino pequeno... E o risco de ser traída é muito alto. É muito alto, eu tive em casa, né? A minha irmã, inclusive, teve 2 bebês, um deles, ela teve infecção, na verdade, após ter. E aí, nesse processo que ela ficou desse tempo, ela acabou tendo outra pessoa, engravidando outra pessoa. Como nós somos seres que precisamos de afeto, precisamos de carinho, de colo, eu faço questão de deixar minha posição como uma pessoa mais madura. A gente tem que lembrar, de um lado, que a grávida, a mulher tem a história dela, mas o homem tem a história dele. Tem a biologia dele. Homem não gesta,
Homem não amamenta e homem não pare. Então, o diálogo, a comunicação, a forma de aprender a lidar com carinho, com sexo, tem que ser conversada. Tudo com muito diálogo, né? E é óbvio que se você engravida com 16 anos, se você engravida com 17, 18 anos, não tem essa maturidade. Eu engravidei com 18. Se você imaginar o que é uma gravidez de uma mulher com 18, vamos partir dessa ideia, 18, 28 e 38, são situações completamente diferentes. Completamente. Quando você pega uma gestante, que ela gestou na adolescência, numa situação de um namoro, de uma casa, ou até sem nem saber de quem é, num veraneio na praia, que eu já vivi isso também, de atender paciente parindo nessa situação. E você imagina uma pessoa que escolhe um companheiro, passa a viver junto, e lá para os 30 e poucos anos escolhem juntos ter um filho. Gente, o que ela vai viver de relação prazerosa nessa relação de maturidade, de tranquilidade, é muito, muito... O que a gente escuta é que é muito mais gratificante. Diferente de você com 14, 15 anos, grávida, com a família toda fazendo pressão, porque você não deveria ter engravidado. Eu já vivi histórias muito fortes de assistência a partos, e muitas eu nunca vou esquecer. Nunca, né? E são histórias, assim, que envolvem adolescente. Eu já atendi no consultório uma vez, há uns 20 anos atrás, uns 20 anos talvez. Chegou uma jovem adolescente queixando um sangramento. Quando eu botei, isso foi no meu consultório, na época eu tinha sala lá no São Pietro, e eu tinha 2 banheiros, um para mim com chuveiro, porque como eu fazia parto, a gente nunca sabia a hora que precisava de um banho, e um outro para o paciente. E foi minha sorte nesse dia, porque quando eu botei a paciente na mesa para examinar, gente, tinha uma placenta saindo. Você tem noção da quantidade de sangue que desceu ali, que sujou tudo, e ela também se sujou, porque na verdade ela eliminou a gravidez, e me procurou sabendo que... Mas ela não disse. Né? Porque para o adolescente, muitas vezes quem o socorre é um amigo, é uma coleguinha. Naquela época, chamar a mãe, falar com a mãe e pedir ajuda era muito difícil. Porque a prioridade era esconder da família a gravidez, né? Verdade. Você lembra que houve uma época aí, há uns 40, 50 anos atrás, que engravidar, os pais botavam para fora de casa. É verdade. Tem muita coisa, assim, que a gente... Eu só quero fazer um comentário com vocês, porque, como eu já tenho muito tempo de trabalho, eu já atendi e fiz parto de 6 mulheres com 16 anos tendo a 3ª cesárea. Nossa. Até hoje. São essas 6. Eu não sei se vai chegar mais alguma, mas você imagine uma pessoa com 16 anos tendo a 3ª cesárea. Geralmente são em maternidades públicas, né? Mas olha o impacto disso. E tinha uma que era a 4ª gestação, porque ela tinha tido um aborto. Mas parto foram 3. Como também já atendi 7 mulheres no decorrer do meu período de vida, parindo ou estando para parir sendo virgens. Virgens de ímen íntegro, sem nunca ter tido uma penetração vaginal. Mas Como? Gente, é muito simples. Basta estar no período fértil e num sarro, tendo uma ejaculação ali próximo à entrada da vagina, sem nenhum tipo de penetração, o sêmen encostou, o espermatozoide... Não, porque... espermatozoide encostou, ele já... vai embora. Antigamente o pessoal falava muito isso. Isso existe. Cuidado, A gente achava... Isso existe. Na minha vida. Gente, isso existe. Sério? Meu Deus. E olhe, fora, eu não devo trazer esse assunto, mas falando de sexualidade, porque é tudo muito complexo no humano, trabalhar com gente e sexualidade é muito complexo. É verdade. Então, e você vai encontrar pessoas casadas há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, virgens. E que está ali segurando a situação, tentando ver onde está o problema e como resolver. Porque, então, as coisas não são simples. Virgem, acho que até para os pais acreditarem é muito difícil. Mas é real. É real.
Acho que os pais só acreditam assim quando a doutora vem e fala. É real de você ver o ímen íntegro bem direitinho e tá lá grávida. E elas dizem, eu nunca tive uma relação. Inclusive, eu lembro de um dos casos que eu atendi a paciente para pré-natal e ela dizia, doutora, eu não posso estar grávida. Eu não posso estar grávida, como é que eu posso estar grávida? E eu não entendia, até que eu fui ouvindo para entender qual era a situação, porque às vezes até verbalizar é difícil, entendeu? Mas vou lhe dar um exemplo. Vou lhe dar um exemplo para você compreender. Os adolescentes, tem que alertar. né? Por exemplo, digamos que você tem um relacionamento já há algum tempo, podem morar juntos, estarem vivendo juntos, dormem juntos, se tocam, se acariciam, porém, digamos que o homem tem uma ejaculação precoce. Quando ele vai se aproximando da região genital, ele já ejaculou. Ele não vai conseguir penetrar. Mas ele ejaculou. Ela está excitada. Pode gestar. É raro, mas existe. Eu só estou comentando porque há coisas que a gente pensa que não existem. Não, mas é verdade. Né? Fato. No universo da sexualidade humana não, tem... E eu que tenho filhos adolescentes, agora já vou conversar. Não, eu tenho sobrinhos. Eu tenho sobrinhos. E eu já atendi um caso muito... Esse daí me impactou, porque era um casamento de muito tempo. De muito tempo. A pessoa tinha sido trazida, pediram para eu atender porque não se sentiu adequadamente atendida por outro médico e estava com condiloma. Então, estava aquele estresse da DST. E aí, quando eu fui examinar a paciente, eu tomei um susto. Porque eu acho que ela tinha uns 20 anos de casada. E quando eu pesquisei, ela nunca tinha gestado. Aí, quando eu fui examinar a paciente, gente, a paciente tinha a região imenal fechada. Esse tempo todo ela só fazia sexo anal. E não sabe, ela não sabia. Com certeza ela não sabia. Aí você pode dizer assim, como é que ela não sabia? Se você nunca usou um lado, pode não saber do outro, né? Então tem umas coisas assim. São muito. É uma coisa e aí, lógico que eu não falei, eu não comentei. Eu ia trazer que benefício para ela. Verdade. Qual era o benefício? Estragar ou causar um mal-estar, né? Entre ela e o companheiro dela. Mas assim, tem muita coisa que vocês pensam que não existe. Doutora, como foi a sua escolha, né, para ginecologia e obstetrícia? Eu ia fazer engenharia. Eita. Eu nunca me pensei médica. Nossa. Nunca. Aí, às vésperas do vestibular, eu acompanhei uma tia minha que ia para as consultas ginecológicas. Lembrei agora o nome dele. E um médico na época na cidade chamado Omar Mentor. Ele tinha um cabelão grisalho assim comprido, tinha um jeito meio bem fora do padrão, né? Trabalhava no Banco do Brasil e era médico. Ele tinha o horário do banco e o horário do consultório. E aí eu fui umas 2, 3 vezes com minha tia ao consultório e eu sempre fui muito tagarela, né? Eu sempre conversei muito e aí ele começa a me mostrar, falar as coisas, perguntar que curso eu ia fazer. Eu disse que ia fazer engenharia, ele começa a me mostrar as coisas do exame. E aí... Quando minha tia estava às vésperas de parir, que ela morava no sertão, ela veio para Campina para parir, eu estava com ela no centro quando a bolsa rompeu. Ela tinha ido comprar alguma coisa para o quarto bebê e a bolsa rompeu e eu fui com ela para Santa Clara. Aí quando a gente chega lá, eu acompanho o trabalho de parto e eu olho para ela cheia de dó, porque ela estava muito agoniada com as cólicas, com as contrações, e eu... Tinha o quê? 17 anos. Eu botava a mão no queixo e olhava e dizia, meu Deus, por que tem que doer? Por que tem que sofrer? Por que tem que ser assim? Será que não podia ser diferente? E um dos meus focos em trabalhar com as mulheres é aliviar a dor. Eu acho que a gente não merece sentir dor para parir. Ninguém extrai dente sem anestesia. Ninguém sutura pele sem anestesia. Levamos 5.000 anos de história para conseguir acesso à analgesia. Agora o povo quer parir sem analgesia. Filhos, eu acho isso de louco, sabe? E eu nunca senti a dor do parto real. Eu nunca... E quer sentir para quê? Então, nunca senti. Eu não senti uma dor. Eu ia para o hospital esse discurso atual de que é para sentir dor, Deus me livre, quero dor não. Nunca senti contração. Há muito sofrimento. É muito sofrimento. Agora, olha só, eu sei que parece estranho o que eu vou dizer, vocês podem editar e tirar se quiserem. Mas, quando a população em massa tinha acesso a parto normal, os ricos escolhiam cesárea e tinham seus partos sem dor.
Quando toda a população passou a ter acesso à cesárea, inclusive a população pobre, se tornou diferenciado ter parto normal. Qual será o segredo? É só para vocês pensarem. Eu só quero que pensem. Por quê? Porque as pessoas sempre vão querer consumir aquilo que os diferencia economicamente. Quanto custa um parto normal hoje? Nas equipes de parto humanizado. Tem orçamentos aí de 30, 40 mil. 30, 40. Aí hoje virou uma coisa sedutora. Parir com dor, provar que pode. Aí eu pergunto, eu sou super a favor do parto normal, eu faço muito parto normal agora. Por que você tem que ter dor? Pra quê? É verdade. Retomaram a ideia do rito de passagem, onde você tem que provar que é capaz. Pra quem? Acho Você tem que provar pra quem? O ato. Porque tem mulher que pare de boa, tranquilo, mas tem parto que é uma loucura, gente. É verdade. Né? Eu teria Então, 10 filhos cesárea e não teria um normal. Então, eu só comento no sentido de que, quando a gente está dentro de uma cultura, a gente também tem que ler a cultura. Verdade. Né? Como é que você escolhe? Vamos lá. Isis, né? Iris. Como é que você escolhe a clientela que você quer trabalhar? Na verdade, eu não A escolho. gente não escolhe. Você não tem essa noção, mas você escolhe. Vou dar um exemplo fora de você para ficar mais fácil você entender. Não, a gente escolhe. Você escolhe, já escolheu. Você até já me falou disso. A gente escolhe. Você construiu uma loja ou montou uma loja VIP Sim. na área nobre da cidade. Como é que você escolheu sua clientela? Sim, a gente escolhe. Escolhe. Nós Vocês- escolhemos a população nos assistir. A gente escolhe. Vocês escolheram, Sim. mas no geral você define a clientela do restaurante, do hotel, do consultório pelo valor do seu trabalho. Quando você bota um valor inacessível para a grande maioria, você está dizendo, olha, eu não quero esse nível de paciente aqui. Eu só estou trazendo isso à luz porque muita gente não tem noção de que há uma coisa que vai sendo hierarquizada, vai sendo valorizada, porque só os ricos podem pagar. Então, quando você paga, você, teoricamente, se diferencia. Porém, parto normal sempre foi e sempre será natural. Você pode parir sozinha dentro de casa, você pode parir num sítio, no meio da mata, numa tribo indígena, em qualquer lugar, desde que não haja empecilho ou uma complicação. Então, teoricamente, você cria um monte de nichos de profissões e torna tudo tão caro para quê? Ou por quê? Quando você vai comprar um objeto, um vestido, um colar, que você quer se destacar, você nunca vai comprar uma coisa que tem 10 cópias iguais. Você vai tentar comprar aquilo que você acha que é exclusivo, porque na sociedade é dito que isso é importante. Não é verdade? Normalmente se faz isso. Eu estou trazendo esse questionamento para a gente compreender coisas que estão em jogo no social. É importante. Sim. É importante. Tá entendendo? Então, dar lugar às pessoas é dar acessibilidade. Humanizar é acessibilidade. Na hora que não é acessível, não tem humanização nenhuma. Tem mercantilização. Exato. É. Exato. Por isso que o nosso plano é diferenciado, porque não é mais um mercado. Aí as pessoas às vezes perguntam, mas por que vocês não se tornam um plano de saúde? Porque eu não quero ser mais um. A gente não quer ser mais um. A gente Plano de saúde existem vários. E por que a pessoa não tem um plano de saúde? A resposta é simples, porque não tem condições. Porque não tem condições. Exatamente. Eu vejo o seguinte, quem é rico tem plano de saúde. Sim. Isso. Quem vem buscar um atendimento particular, às vezes no sufoco, é porque juntou o dinheirinho para garantir a assistência. Para garantir. Exatamente. Para garantir e não se sentir no abandono. Porque... E às vezes a necessidade espera acontecer o Isso. extraordinário. Isso. Pela necessidade tem que ir. Ou muitas vezes os familiares cotizam para juntar o dinheiro para uma cirurgia, para um parto, para uma consulta. Exato. Sim. Então, eu acho que é muito importante que isso seja dito. Por quê? Porque quando você faz ou você olha para a assistência médica como uma coisa elitizada, você tem que saber que é para uma minoria. A grande maioria não vai viver isso, nem vai ter.
Por isso que o nosso lema é democratizar a saúde, porque hoje as clínicas que estão na nossa rede credenciada são clínicas com custo alto e que aceitam planos de saúde com valores bem mais altos. E quem paga R$ 189,90 vai ter acesso àquele mesmo médico, vai ter acesso àquela mesma clínica. Então isso é democratizar. É as pessoas estarem dividindo ali o mesmo banco, uma que está pagando R$ 1.500 e a outra que está pagando R$ 189,90. É de fato dar acesso às pessoas. Olha, você também é merecedor, você também tem que estar aqui. Eu acho muito complexo que as pessoas se diferenciem pela renda. Veja bem, vamos pegar dois exemplos. Você tem 50 anos, está viajando, teve um AVC, foi socorrido por estranhos, perdeu a memória, alguém vai lhe socorrer no hospital, com ambulância dentro do SUS, mas você depois não sabe para onde ir, não tem documento, roubaram seus documentos quando você estava no asfalto ou na rua desmaiado. Essa pessoa pode ser um milionário, Sim. mas a vida dele vai depender do acolhimento que ele receber de estranhos. Não, com certeza. Né? Esse é um ponto. Você pode ter uma criança e você pode ser uma pessoa super bem sucedida e em alguma situação imprevista você perde sua criança. E o cuidado que ela vai ter vai depender de estranhos que podem socorrê-la ou abordá-la e dar socorro até que se tente descobrir quem são os familiares. A minha grande pergunta é, e se fosse seu filho? Então, quando chega uma pessoa na tua frente, na situação da necessidade, você vai dizer que não é seu problema? Ou que você acolhe, ou você né? vai tentar socorrer e dar pelo menos a condição básica da assistência? Muito boa. Então, quando a gente sai daqui para João Pessoa, daqui para Recife, daqui para São Paulo, podemos ser nós, no carro, no avião. E aí? Vai ser sempre uma loteria saber quem cruza nosso caminho? Não é? Então, eu acho que se a gente não deixar morrer a ideia de que toda vida vale a pena e que todos merecem o que é mais digno, Sim. né? Concordo. O mais digno, seja numa UBS, seja num postinho lá no meio do mundo, seja num plano de descontos, num plano, seja lá onde for. A gente tem que ser tratado com um mínimo de dignidade, um mínimo de dignidade. Agora, isso não quer dizer que você vai deixar que o outro sacaneie. Vou lhe dar um exemplo. Uma coisa é você atender uma pessoa que pagou sua consulta, quando você vai conversar com uma pessoa numa situação de extrema vulnerabilidade. Você pode tomar a decisão de devolver, ou você compreende aquela situação e tenta ver como pode contribuir. Outra coisa é você ver uma pessoa que pode pagar sua consulta, tem dinheiro e ela cria situações para não lhe pagar. É extremamente irritante. Com Porque certeza. são E duas acontece. situações. Porque, Acontece. às vezes, quem vai tentar lhe lesar são os mais ricos. Essa questão da Tem pessoas que têm dinheiro, Da mas elas humanização, criam Tu lembra situações da para não mesma- pagar. Eu ia Querendo citar, levar vantagem. doutora, Isso é a gente péssimo. passa- Você estava falando essa questão da humanização, né? Que é a importância de você ter o cuidado com o ser humano. Sim, independente. Com o outro. A gente passou uma situação, a gente estava de saída, o escritório fecha, a sede fecha 5 da tarde e chegou uma cliente que estava com a situação de um resultado de um exame bem complexo, ela estava muito assustada, uma situação dela bem difícil, que tem um esposo que já não anda, tem filhos pequenos, então ela vinha bem vulnerável e ela começou a ter uma crise de ansiedade, ela passou muito mal sentada lá na cadeira. Eu já estava pegando minha bolsa porque eu volto para João Pessoa, eu acho que era numa quinta ou era numa sexta-feira. Era. Eu ia pegar a estrada já no final da tarde. Mas aí na hora a gente ficou ao lado dela, o que está acontecendo? Tá tudo bem? Eu peguei na mão dela, olhei para ela, tá tudo bem, respira fundo e água. E a gente ficou e ela, gente, eu vou passar mal. A gente tentou, nessa época, a sede não tinha ainda ambulância, que hoje tem, né? Tinha que chamar, era terceirizado. E a gente tentou entrar em contato, eu falei, Natália, vamos levar ela, é mais rápido. Entrou dentro do meu carro, a gente levou ela com o filho mais velho que estava com ela. Mas como toda mãe preocupada, ela, mas meu filho está na escola, o meu filho pequeno está na escola. E era criança, eu falei, calma, respire, a senhora vai ser socorrida. Natália vai ficar com a senhora no hospital.
e eu vou com o seu filho mais velho buscar o seu outro filho na escola. Mas fique calma que vai dar tudo certo. A gente levou para o hospital, Natália desceu com ela, fez a ficha dela de atendimento, a gente com contato com a coordenação do hospital. Já liguei, falei da situação, Natália entrou com ela e eu fui buscar o filho dela na escola. Deixei o filho dela em casa e ele... Voltei com o mais velho para saber como estava ela e tranquilizá-la, que eu já tinha pego o filho na escola e já tinha deixado em casa. E ela ficou assim, ó. Nesse caso. Como assim? A gente fez esse acompanhamento e ela ficou assim, sem entender. Por que a gente porque estava foram fazendo? empáticos, porque foram Ela parou tantas vezes. amorosos, porque né? geralmente não são. Não, eu diria que nos últimos anos houve uma desconstrução da amorosidade que existia das sim. pessoas. Eu vou viajar. Tá passando mal. Não, resolve. A postura mais egocêntrica é uma construção muito da modernidade atual. Muito dessa pós-modernidade, falei, como olha, dizem calma, eu sou mãe, os que escrevem sobre isso. Vai dar tudo certo. Eu vou buscar seu filho na escola. E ele entrou ainda assustado. Cadê minha mãe? O que tá acontecendo com a minha mãe? O que foi? Não, tá tranquilo. Sua mãe tá só fazendo o exame, a gente vai deixar você em casa. E resolveu. E ela saiu mais tranquila. E ela mandou um peixe agradecendo, porque ela ficou sem acreditar. Porque hoje é difícil quem acolhe, quem cuida, né? O médico que estava, inclusive, de plantão, que era um médico credenciado da PrevMed, ele ficou pensando assim, como vocês saíram da sede de vocês, vieram trazer ela aqui? Eu disse, não, porque a gente é assim, nós cuidamos das pessoas. E eu tô aqui. É uma escolha. Era uma escolha, porque faz parte da nossa essência. Eu também sou assim, Iris também é assim. Eu nunca vou deixar de pensar no outro se eu posso ajudar. Se eu posso ajudar, porque eu não vou fazer. E ela, todas as horas, ela virava assim, toda hora, porque ela achava que eu ia embora, ia deixar ela ali, ela sem ter aquela assistência. E ela pegava na mão e olhava assim, sempre... eu tô passando muito mal. Eu disse, calma, então vamos pro hospital. Mas só um comentário em relação à maternidade. Pare para pensar. Todos os meus filhos foram doados por pessoas que eu não conheço e eles foram se tornando as coisas mais importantes que eu tenho na vida. É verdade. E não houve um preço. Eles não foram comprados, eles foram recebidos. Então, a vida, teoricamente, não era para ter o preço da negociação. Teoricamente, não era para a gente ter um valor em peso de moeda. Né? A gente teria que trazer a história, enfim. Mas aí você casa bem direitinho sobre isso. Porque o amor que você traz para as pessoas, o que você faz para o outro, não era para, no mínimo, aquilo nunca ser colocado à vista, de fato, como você está trazendo de uma forma muito ampla, né? Deveria ser o normal. Deveria ser o normal. Agora, veja, eu acho que as pessoas só se distanciaram mais e passaram a ficar mais contidas no afeto, porque nós temos, dentro da sociedade, uma mídia que trabalha só com foco no que dá errado, na maldade, no crime. Ninguém divulga o bem. Não se fala do bem. O bem não vende. Só o mal. Pode estar havendo um estupro coletivo na Índia, mas você vai ouvir isso hoje à noite na sua casa. Mas os grupos que estiverem fazendo trabalho social, alimentando pessoas, dando cobertores, fazendo sopão, esses não vão fazer, não vão dar reportagem. Ninguém vai falar sobre isso. Quantas pessoas abrem mão do seu tempo para acolher crianças e adolescentes vítimas de violência? Quantas pessoas acolhem mulheres vítimas de violência doméstica? Crianças vítimas de abuso? Gente, o bem existe, mas existe muito. Só que ele trabalha em silêncio. Existe, e é isso, trabalha em silêncio. Ele trabalha em silêncio. E quando às vezes você mostra, às vezes as pessoas ou a própria sociedade titula que você está querendo rotular. Mas é porque as pessoas estão usando até isso para poder aparecer na internet. A gente vê que tem muita gente que faz doação para poder aparecer. Filma lá, quando desliga, acabou, não tem nenhum... Então, veja, eu cresci numa época em que a gente, adolescente, tanto pela escola quanto pelo grupo da igreja, a gente saía nas portas pedindo quilos de comida para distribuir para os mais carentes. Época de inverno, a gente saía nas portas pedindo roupa para doar. E não era nada estranho, era natural. É verdade. Hoje, ninguém quer nem saber quem é o vizinho. Verdade. Os vizinhos hoje não se cumprimentam.
Eu lembro quando eu morei num era... prédio assim que eu entrava no elevador, dava bom dia, e as pessoas não respondem. Então, por exemplo, eu lembro de uma época na minha adolescência, nós tínhamos um vizinho de frente, que por sinal até hoje moram no mesmo lugar, que quando os vizinhos do lado, por exemplo, se fizesse um bolo, porque bolo não era comida de todo dia, não, como hoje, né? As pessoas não tinham... Fazia no domingo. Era em casa. Quando tivesse a família. Canjica, pamonha era comida do meio do ano. Era verdade. diferente os hábitos, né? Então eu lembro aquela coisa de, eu fiz canjica, a pessoa botava num prato e passava pelo muro. Passava, entregava para a vizinha. Quem fazia o biscoito da frente, olha, eu fiz biscoito hoje. Havia uma amorosidade de se tratarem como uma família, de alguma forma. Uma preocupação que se um adoecesse, o outro ajudaria, socorreria, faria o socorro. Então, o mundo que eu cresci era assim. Ele não tinha tanto medo. Agora, eu vou contar um segredo para vocês. Tem 22 anos que eu deixei de ver TV. Porque na medida que eu vi que o que era posto me causava taquicardia, mal-estar, angústia, eu disse, não, isso aqui não serve para mim. Eu não quero isso. Meu Deus, na pandemia, eu adquiri uma ansiedade. Isso. Parecia que eu ia morrer na cama. Eu considero... De tanto que eu assistia todo dia, quantas pessoas morreram. Eu considero tortura o que a mídia fez com a população. É verdade. Sabe aquela coisa do avião mostrando as covas cavadas? Meu Deus, era muita dos corpos empacotados? Na minha opinião, aquilo é crime. É crime fazer isso. Isso é tortura. E a população foi maciçamente torturada. Que situação que a gente passou nessa pandemia. E era o dia todinho mostrando coisas aberrantes que ninguém precisa ver. É verdade. O adoecimento emocional que houve durante a pandemia e o que veio depois é assustador, mas é aí que eu digo. Nós temos um sistema que trabalha para adoecer as pessoas, não para ajudar. Não para ajudar. É simples assim. Na minha época, eu não sou mais velha, mas eu ainda peguei muito essa questão de brincadeira na rua. Eu também. Sim, a gente brincava correndo na rua. Eu brinquei muito, meu Deus. Baleado com bola de meia. Eu ficava na calçada, era toda noite na calçada, conversando com 5, 6 pessoas, contava história de tudo que era. O pessoal botava umas cadeirinhas de balanço. Aí eu ficava, minha casa era de esquina, virando assim. Aí minha mãe, na hora de dormir, ela gritava. A esquina toda escutava. Tinha que escutar. Eu levantava e corria. Mas eu ficava ali, até a hora dela gritar, conversando e brincando. A notícia da violência e do crime, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, por 1, 2 meses, deixa qualquer um doido. Hoje meus filhos não têm a adolescência e a infância que eu tive. Não vão ter. Eu pegava ônibus com 14, 15 anos, porque eu ia trabalhar. Por isso a autonomia. Filho com 15 anos nunca pegou um ônibus, tem medo de tudo. Então, realmente, a juventude de hoje é muito diferente. Às vezes tem mais ansiedade, tem mais depressão, fica mais no quarto, não tem mais muitas assustado, amigas, não sabem se defender. Exato. Não sabem se defender. Exatamente. Eu saí de casa com 17 anos para morar fora, para estudar. Fui fazer internato em Salvador e fui para São Paulo sozinha, só eu e a mala. Sem medo. Com muita coragem. Sem medo. Aí quando eu cheguei na casa de uma tia que morava lá, que eu disse, minha tia, você vai comigo, né, para o hospital tal, era Zona Leste, eu estava na Zona Norte, ela disse, não, vou não. Eu tenho enjoo, não gosto de andar de ônibus e você vai ter que ir só. Eu disse, meu Deus, e se eu me perder? E como é que eu vou voltar? Aí eu saí com papel e uma caneta anotando. E nem tinha celular para estar pesquisando. Não, nem GPS. Aí eu ia anotando o número dos ônibus, qual era a estação de metrô que eu tinha que ir. Quando descesse, menina, era um desafio. Mas vivi 5 anos eu com lá. 20 anos fui morar em Saquarema, no Rio de Janeiro, região dos lagos, e eu trabalhava em Niterói. Então era uma viagem de 3 horas e meia, todos os dias para ir, todos os dias para voltar. Eu pegava o último ônibus da rodoviária de Niterói para Saquarema. Mas aí eu lhe pergunto, se nós tivéssemos a internet falando, na época, dos crimes, das quadrilhas, dos mortos, a gente não tinha saído. Não vivia. Não tinha saído. Porque
existia tudo isso que existe hoje, mas hoje a gente está mais assustado. Porque a mídia, como ela muito bem trouxe, a mídia coloca de uma forma tão agressiva que às vezes você é só tem isso, e né? muitas vezes só isso. E o medo eu como mãe também de você deixar meus filhos saírem. Exatamente. Eu acabo super protegendo. E você precisa trazer isso. Nós precisamos tornar a vida mais leve. Hoje, por exemplo, nós temos uma relação de um autista para cada 31 nascimentos, com a perspectiva que isso aumente. Se você for pensar no aspecto biológico, você pensa assim, daqui a 10 anos, daqui a 40 anos, o que será da espécie humana? Se você tem um monte de gente sem capacidade funcional. Quem vai prover quem? Quem vai cuidar de quem? Porque você trouxe aí a questão... A gente fica com a sensação de que nossa espécie caminha para o fim. Concorda? Se for pensar no aspecto biológico, é isso. Então, eu penso que se houvesse, que o mundo não me escute, mas vamos lá. Se tivéssemos um colapso de todo o sistema de comunicação, biologicamente a gente teria mais chance de voltar a viver, como espécie. Porque paramos de andar, paramos de nos comunicar, nos isolamos. Então, as pessoas que praticam esporte é dentro da ideia do horário de ir para a academia. Gente, a gente saiu da natureza, a gente não interage mais com a mata, com a terra, com pisar no chão, com relações saudáveis. Eu penso que o adoecimento do mundo é esse. Saímos do mundo real para um mundo virtual, onde as condições para que o nosso sistema nervoso, neurológico e de relacionamentos estabeleça relações saudáveis. Verdade. Doutora Tedma, eu não quero que essa conversa finalize aqui. Vamos finalizar com o podcast, mas foi uma honra, com certeza, lhe conhecer quanto pessoa. Que ser humano incrível. Foi uma tarde... Olha, eu... Foi de muito aprendizado. Foi de muito aprendizado. E é tão raro a gente se conectar e conhecer pessoas que são tão humanas, que tem essa essência que transborda. E você é essa pessoa. Você chega sendo você transborda a sua opinião e você deixa um legado. Vai deixar sempre a sementinha daquilo que você passa para as pessoas. Porque eu estava com escuta muito ativa quando você estava conversando e falando da sua história de vida. E que história de vida. Parabéns, né? Você como mãe, como médica, porque conciliar, porque a profissão, né, a obstetrícia, você tem que estar sempre ligada, porque sempre vai ter alguém precisando de você. É verdade. E ao mesmo tempo, ser mãe de 4 filhos. Então, assim, tem que ter muito jogo de cintura, muita força, muita vontade e muito amor acima de tudo. O maior aprendizado que eu faço com eles é compreender que eles não precisam se tornarem perfeitos. Eles precisam apenas vivenciarem da melhor forma possível o cotidiano deles. O grande problema dos pais, de quem tem necessidades especiais, é querer proteger ao ponto de tirar o prazer com a vida. E aí não se brinca, não se cai, não se levanta, não faz bobagem. A gente precisa saber fazer bobagem. Eu ia falar justamente isso, de você trazer esse olhar humano, né? Porque eu também estava com escuta muito ativa. E esse podcast, ele é rico, ele é isso. O PrevMedcast, ele foi criado para isso. Ele é de pessoas com um legado como você traz. Então, assim, eu estou com um olhar atento, um coração transbordando, porque eu tenho certeza que em casa as pessoas vão sentir isso também. Por você ter esse legado, essa história de uma mulher de fibra, sabe? De transbordando Deus. Fé, com toda a sua história de vida. Então, a gente fica muito honrada. De ser uma médica tão humana, né? De você abrir um pouco da sua história, trazer para cá, trazer um pouco do que você é e o que você faz todos os dias. Não existe heroína. Existe um ser humano cheio de cicatrizes que sobrevive com as dores que tem. Exatamente. Não há nada fora do humano. E não há perfeição. Entende? Eu não gosto muito desse discurso porque fica parecendo que a gente é diferente. Não é. As mulheres são isso. As mães, as avós são isso. Cada qual com sua história. É verdade. Somos todas heroínas do nosso com a sua cotidiano. história. Cada um com sua história. Se as pessoas pudessem entender que tem uma dor por trás de cada pessoa, eu acho que a humanidade seria melhor. A gente só as faz calo. Melhor. A gente só faz calo onde teve ferida, gente. Né? Então a gente nunca vai ser forte onde não foi frágil.
Verdade. É verdade. Nós agradecemos de uma forma gigante a Prevmed por tê-la como nossa médica, estar conveniada a estar no HELP. Nós agradecemos pela sua história, pela sua vida, por tudo. E aqui encerramos. E é só um pouquinho da história dela que vocês vão... Nós estamos aqui cheios com um coração atento, mas finalizamos hoje esse episódio com um carinho e que vocês aguardem os próximos podcasts. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada.